Imagina só, e se uma lei criada hoje pudesse ser considerada injusta com pessoas que ainda nem nasceram? Parece coisa de ficção, né? Mas essa pergunta está no centro de um caso real, lá na Alemanha, que acabou redefinindo o que a gente entende por responsabilidade. É uma história sobre jovens ativistas, uma lei climática bem controversa e uma decisão judicial que pode, de verdade, mudar o nosso futuro. Pois é, a pergunta é essa, simples, mas muito profunda. Uma decisão que se toma hoje pode violar os direitos de quem vai viver amanhã? Foi exatamente esse o ponto que um grupo de jovens alemães decidiu levar à mais alta corte do país. Eles olharam para o futuro e não gostaram nada do que viram. Tá, para a gente entender essa briga, a gente precisa olhar para a tal Lei Federal de Proteção Climática da Alemanha. No papel, parecia ótima, uma lei para o bem do planeta. Só que ela escondia um custo bem alto que seria pago lá na frente. A lei funcionava mais ou menos assim. Ela definia umas metas, metas até que modestas, de redução de emissões até o ano de 2030. O problema? Todo o trabalho pesado, os cortes realmente drásticos, aqueles mais difíceis, esses ficavam para depois de 2030. Era basicamente como deixar uma tarefa bem pequena para hoje e uma montanha de problemas para quem viesse depois. Aqui fica bem claro, né? De um lado, um esforcinho leve, quase simbólico para a geração de agora. Do outro lado, um peso esmagador para a próxima geração. Essa balança totalmente desigual foi o que acendeu o pavio para a batalha judicial que estava para começar. E aí, diante desse fardo gigantesco que estava sendo empurrado para o futuro, um grupo de jovens decidiu que não dava para ficar esperando. Eles tomaram uma atitude que, vamos combinar, é bem ousada: processar o próprio governo. E foi em fevereiro de 2020 que a ação foi protocolada. O argumento deles ia muito além da política ambiental, sabe? Eles alegaram que a lei feria direitos humanos básicos, fundamentais. O objetivo era simples e direto: obrigar o governo a criar metas mais justas para todo mundo, tanto agora quanto no futuro. E o argumento central deles era muito poderoso. Os jovens disseram que, ao adiar a ação climática, o governo estava, na prática, roubando o direito deles a um futuro seguro. Eles seriam forçados a uma privação radical. Ou seja, teriam que abrir mão de liberdades básicas para consertar um problema que eles não criaram. Pensa que pesado isso. O caso foi subindo e chegou no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. E a decisão que os juízes tomaram, não foi nada menos do que revolucionária. Numa decisão que entrou para a história, o tribunal concordou com os jovens. A lei, do jeito que estava escrita, era sim inconstitucional. Foi uma vitória, assim, impressionante, que ecoou pelo mundo inteiro. A base dessa decisão foi um conceito super inovador chamado garantias intertemporais de liberdade. Pensa nisso como se fosse uma regra que diz que a liberdade não tem data de validade. Uma geração não pode usar a liberdade dela de um jeito que destrua a liberdade da próxima. É uma proteção da Constituição que basicamente viaja no tempo. Genial, né? E essa citação do próprio tribunal resume tudo de forma perfeita. O governo tem o dever de deixar o mundo numa condição que não force as gerações futuras a fazer sacrifícios extremos. É uma declaração assim muito profunda sobre o que significa responsabilidade entre gerações. Certo, então o tribunal deu o seu veredito. E aí, o que aconteceu depois? E por que esse caso é visto como um verdadeiro divisor de águas na luta global pelo clima? O mais interessante é que o tribunal não só disse que a lei era inconstitucional e pronto. Não, ele deu ordens bem claras. O parlamento alemão foi obrigado a mudar a lei, a especificar metas de redução de emissões mais claras e de longo prazo, e ainda deu um prazo para eles fazerem isso. Então por que essa decisão muda completamente o jogo? Porque ela transformou a proteção do futuro de uma ideia bonita, de um conceito abstrato, em uma obrigação constitucional, uma regra. O caso alemão criou um exemplo poderosíssimo para ativistas do mundo todo, dando um novo caminho para buscar justiça climática que atravessa gerações. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A lógica do tribunal abre uma porta fascinante. Se a liberdade precisa ser protegida ao longo do tempo, o que mais a gente deveria garantir para o futuro? Dívida pública, recursos naturais, avanços tecnológicos. A decisão alemã pode ter respondido a uma pergunta, mas ela com certeza abriu muitas outras. E essa conversa está só começando.